Seguimos com outros destaques, inclusive quando o Dávila menciona a atuação de facções criminosas, esses grupos que dominam duas comunidades da zona oeste do Rio de Janeiro proibiram moradores de utilizar serviços básicos, como saúde e educação. Moradores da favela do Fontela, comandada pelo Comando Vermelho, e dos Palmares, que é comandada pelo 3º Comando Puro, relataram ao portal de notícias G1 que não podem ir a uma consulta no posto de saúde por estarem proibidos de entrar na comunidade dominada pelo rival. Outros depoimentos também revelam que crianças estão perdendo aula por conta do crime organizado, revelando que esses criminosos estão revistando até vans escolares com menores dentro, impedindo que muitos deles acessem a comunidade. Segundo os moradores, os bandidos também controlam o funcionamento do comércio e impõem até toque de recolher. Chamar o Mota para trazer as análises sobre essa situação que atinge algumas comunidades do Rio de Janeiro, e a gente percebe uma escalada da atuação dessas facções, né, Mota? Porque há uns anos a gente via um cenário parecido, mas era restrição para comprar botijão de gás, internet, alguns serviços. Agora, quando os moradores não podem ir ao posto de saúde ou a criança frequentar a escola, é que a gente perdeu completamente o controle sobre essa situação, né? Não há propriamente nenhuma novidade nesse fato específico, Caniato. Isso já é conhecido aqui no Rio de Janeiro há muito tempo. Por exemplo, ali na favela da Maré, que você vê quando você chega no Rio, desembarca no aeroporto internacional, está do seu lado direito, você vai ver, quando você vai para a cidade, você vai ver uma série de escolas públicas ali. E aquelas escolas, às vezes, os alunos têm que fazer trajetos malucos, porque eles moram na área de uma facção, mas a escola está localizada na área de outra facção. Existem histórias terríveis de moradores que não conseguem mais visitar parentes que moram em comunidades dominadas por outras facções. A novidade no Rio de Janeiro, que está saindo de qualquer proporção, e isso vem em grande parte, é causado em grande parte por aquela medida chamada DPF 635, que efetivamente proíbe a polícia de fazer operações regulares. Tem agora todo um procedimento justificativa que faz com que as operações acabem vazando, e quando a polícia faz a operação, não encontra mais o que queria. A novidade são as barricadas. As barricadas que estão sendo colocadas em áreas onde antigamente não se verificava nenhuma atividade do crime organizado. Essas barricadas são verdadeiras obras de engenharia civil, feitas com concreto, com aço. Imaginem vocês que a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem, se eu não me engano, 6 ou 7 retroescavadeiras e caminhões basculantes dedicados à função de remover barricadas. Loucura. E agora essas barricadas estão aumentando em sofisticação. Já se tem notícia de barricadas montadas com botijões de gás e até eletrificadas, para causar a maior dificuldade possível para que elas sejam removidas pela polícia. Isso não é mais uma questão de segurança pública. Isso agora é uma questão de segurança nacional. Pois é, inclusive, li uma reportagem há uns dias, depois até vou sugerir que a gente trate disso, mas o uso da tecnologia por essas facções. Tem várias facções que adquiriram drones ultramodernos que acabam não só fazendo aquele papel da fiscalização, como eventualmente até transportando itens, né? Porque são drones ultramodernos e que conseguem transportar itens também. Você, Cristiano Beraldo, essa notícia que trata de algumas localidades do Rio de Janeiro, criminosos proibindo que moradores usem alguns serviços de saúde e educação a depender de qual localidade a pessoa mora, se é conectada a alguma outra facção, enfim. E as pessoas se perguntam, bom, qual é o poder paralelo, qual é o poder oficial, né, Beraldo? Pois é, Caniato, e o pior disso tudo é olharmos para Brasília e nós verificarmos que as pessoas por lá, as autoridades, as grandes autoridades do Brasil, em Brasília, elas têm
muito mais opinião a dar sobre o que Israel está fazendo na faixa de Gaza do que aquilo que acontece de forma absolutamente cotidiana em cidades como o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que é um símbolo do desastre da segurança pública. Um estado, não é nem mais a cidade do Rio, mas o estado do Rio de Janeiro, que a cada dia tem menos área sob a influência da soberania nacional. Como disse o Mota, não se entra. Além dessas pessoas que são impedidas de acessarem um posto de saúde ou de jovens para irem às suas escolas, porque estão vindo de uma comunidade que é dominada pela facção rival, a polícia não entra, o poder público não entra. A companhia de eletricidade que abastece a cidade do Rio de Janeiro, a Light, tem áreas em que ela não consegue cobrar a energia e nem cortar o acesso de 90% dos usuários. Imaginem o que é uma área em que 90% da população não paga a conta de luz porque faz gato. E você não consegue, como empresa concessionária, mandar pessoas lá para cortar o acesso. A polícia não garante o acesso de um concessionário de energia à casa daqueles que usam a energia. Essa é a realidade nua e crua. Quando olhamos para o Supremo Tribunal Federal, nós vemos lá 6 anos de discussão em relação à DPF 635. Olha só, 2 anos para pedir 14 anos de prisão para a moça do batom. Agora, para permitir que a polícia faça o seu trabalho e realize operações em áreas completamente dominadas pelo crime organizado, aí não. Aí precisamos de 6 anos para filosofar. Porque quem sabe, nesses 6 anos, essa senhora que quer levar seu filho a um posto de saúde, tomara a Deus que não tenha morrido enquanto esperava Vossas Excelências compreenderem qual é a realidade do Rio de Janeiro, que não se pode retomar o controle e a soberania daquela cidade, daquele estado, sem uma ação muito firme da polícia.